Esse foi um teste que aconteceu agora, a oportunidade. Essa semana não teve tantas oportunidades, mas hoje apareceu uma. Pode ser que teste. Esse é o máximo que a gente consegue executar a ordem, caso contrário seria o dobro, ficaria algum para poder andar. Aqui é possível testar, tá uma estrutura pequena. A ideia nesse trade seria um contexto apoiado dentro dessa estrutura maior. Que o preço andou ontem praticamente o dia inteiro de lado, ele criou bastante liquidez aqui dentro, e essa noite ele deu uma puxada para baixo e voltou. Dentro da liquidez, então a gente espera uma reação. Aqui um choque único não seria muito interessante, porque não teria muita confiança, mas houve uma estrutura pequena dentro dessa região. Não quer dizer nada também, mas é um gatilho, é uma oportunidade. Houve a lateralização e o choque. E aí agora a gente executa essa ordem e vamos ver qual vai ser o resultado. O mercado em si também parado, deve ter acontecido alguma coisa. Então a gente pode esperar um trade não tão longo, mas aceitável até. Esse trade, igual a gente tá vendo, ele tá movimentando, entrou com liquidez, e tá bem próximo de colocar a gente na proteção, no 0 a 0, praticamente colocou no 0 a 0. Então a gente vai proteger e esperar alguma oportunidade de conduzir para poder tentar tirar algum lucro. 0 a 0 a gente coloca depois que andar um 2 para 1 ali, mas como esse trade foi um trade com estrutura pequena, até nem desenvolveu tanto a nosso favor pra gente poder se proteger, mas o sistema acaba que é direcionado a proteger depois de 2 para 1 ali. Em alguns trades é um pouco ruim, mas outro também é bom, então a gente fica na margem entre o bom e o ruim. A longo prazo vale a pena seguir a estratégia. Agora que eu percebi um erro 100% meu de atenção, o trade não estava linkado com o contrato correto, então não armou as ordens nas contas. O trade foi um bom trade, excelente trade na verdade, teste rápido, desenvolvimento, mas não houve execução nas contas, agora que eu estou percebendo. Tinha colocado no contrato vencido, o costuma ficar automático, mas por alguma coincidência ele saiu. Mas o trade em si foi um trade bom, está desenvolvendo, a gente está fazendo parte do movimento, mas a execução do sistema foi feita de acordo. Caso o preço faça alguma segunda oportunidade, um POI, a gente busca executar a ordem agora com as contas linkadas. Caso haja essa oportunidade, a gente executa. Esse trade aqui teria sido um trade positivo, não necessariamente lucrativo, porque a gente espera um pouco mais,
mas teria sido um trade bem positivo. Daria 3 para 1 aqui, que é o mínimo. Então foi um bom trade. Dentro da estratégia, ele sairia com um trade positivo. Esse tipo de coisa é algo que acontece. Não é motivo para desespero, para poder perder a consistência ou fazer alguma coisa que não deveria porque errou alguma falha. Nessa situação, no caso, é aceitar o que aconteceu e esperar uma próxima oportunidade. Não tem como fazer nada. Não é algo que deveria acontecer, mas pode acontecer. E também aceitar essa situação faz parte da estratégia. Porque todas as vezes que acontecer algo que não é conveniente, a pessoa perdeu o controle, infelizmente, a longo prazo não vai dar certo. Porque em algum momento vai acontecer coisas que não estão de acordo com o sistema, ou uma falha pessoal da gente. Sempre pode acontecer. Isso não pode ser motivo de afetar nos próximos trades, independente se for trades bons ou ruins, mas resultados bons ou ruins. Mas o importante é seguir o sistema, independente do que aconteceu. Se houve uma falha pessoal, tudo bem, acontece. Se houve uma falha mecânica também no sistema, tudo bem, acontece. Isso tudo tem que estar dentro do gerenciamento. Para que não aconteça descontrole, né? Querer descontar alguma coisa que isso não existe. Esse é o trade, independente de qualquer coisa, e ele foi um único trade. Ele é único, independente. Então o que aconteceu aqui vale para esse trade. Os próximos trades são também únicos e o que acontecer neles vale só apenas para ele. Não é interessante levar nada de um trade para o outro, porque um trade não tem nada a ver com o outro. Se a longo prazo, fazendo isso, um trade vai prejudicar o outro. E aí o resultado do sistema não vai ser muito agradável, não. A gente vai acompanhar esse trade para ver se aparece alguma segunda oportunidade, para poder buscar uns preços mais baixos. Caso apareça, a gente executa o trade. Caso não apareça, a gente espera para o próximo dia uma oportunidade. Esse aqui seria o fundo mais próximo, macro que tem. Tem um OB aqui. Talvez ele possa buscar esse OB. Não quer dizer que a gente vai ter todo o movimento, mas se ele indicar essa direção, talvez daria para ter tido um bom lucro. Mas a estratégia ainda continua funcionando e a gente vai executando a estratégia para poder ver como que ela funciona. A gente não está acompanhando o preço nesse movimento, mas o nosso trabalho ainda continua o mesmo, que é seguir a estratégia. Praticar em cima da estratégia, para poder fazer ela ficar cada dia mais cristalizada, né? A gente sabe como funciona, ter clareza de como vai ser a execução dela nos próximos trades. Caso a gente tivesse no trade, a gente conduziria um pouco. A gente praticamente chegou no 5 para 1 aqui. A gente deixou o preço andar mais, deixar mais espaço para ele andar. Então a gente trabalhou 1 para 1, que pelo menos daria um próximo trade praticamente zero para a gente. Deixar uma margem maior para o preço andar, já que ele tem possibilidade de continuar caindo. Pode acontecer qualquer coisa, claro, mas baseado no contexto que a gente viu aqui, tem boas chances de ele continuar caindo. Se essa liquidez aqui for uma liquidez forte e interessante para continuar vendendo. Agir de acordo com o sistema não é algo que a pessoa acorda e decide que vai fazer, não é uma coisa muito perto disso. É mais uma questão de prática mesmo, de uma criação de hábito, que a pessoa vai desenvolvendo com o tempo, vai errando, indo de novo. Normal, como desenvolver qualquer tipo de hábito. Então, agir conforme o sistema é uma construção. Então, independente se a gente está ganhando, tendo lucros reais ou não, a gente continua se comportando da mesma forma para cristalizar esse hábito, esse comportamento. E o dinheiro em si não faz tanta diferença assim no trade, mas como a pessoa se comporta diante do gráfico, faz diferença. Então, vale a pena, independente de ter lucro ou não, agir de forma correta para poder cristalizar esse hábito, fortalecer ele cada vez mais, para que depois se torne cada vez mais automático, igual um hábito normal mesmo. Executar o trade na hora certa, esperar o movimento, conduzir, aceitar o independente do que aconteça, movimento contra ou a favor. Isso aí não é algo que a pessoa acorde e comece a fazer, é algo que a pessoa vai amadurecendo devagar. E para amadurecer esses comportamentos, tem que praticar, tem que exercer o movimento, para poder ele se fortalecer cada vez mais. Então a gente vai fazendo isso, independente do lucro ou não, a gente mantém o mesmo comportamento, conduzindo, esperando o movimento, aceitando o que aconteceu, o que pode acontecer, para cada dia se torne isso mais normal e tranquilo. A longo prazo é mais benéfico do que o dinheiro em si. Aqui já seria interessante para conduzir, tanto acima desse topo aqui com a proteção, ou até o mínimo que é aceitável para o sistema, 3 para 1. E aí daria para deixar o preço andar, deixar mais aberto o preço andar, já que tem possibilidade de buscar alguns fundos. Ou também, levando em consideração que já pegou um 7 ali, 6, 7, tá aqui mais ou menos 7 para 1, já é um ponto aceitável para poder sair do trade. E salvando ali 6, 7. Esse fundo aqui é um fundo bacana para o preço vir aqui embaixo e retornar, então tem possibilidades. Aí a gente vai conduzindo, o que seria uma condução, caso a gente tivesse participado do movimento com lucro real, a gente até participa do movimento, mas não com lucro real, mas o movimento em si acontecer, a gente vai acompanhando, independente. A gente vai conduzindo aqui, a gente já salvou 4 para 1, e a gente vai, com isso a gente consegue deixar o preço andar, e ainda assim ter um lucro, caso o preço volte. O trade acabou saindo onde seria a nossa saída mesmo, acima dos tubos aqui. Acabou buscando. Pode ser que ele busque onde estava a nossa ordem e continue caindo, tudo bem. Mas esse aqui foi a abordagem do trade. Foi um trade muito bom. Desceu, andou bem. Acredito que deva ter andado aí andou 8 mais ou menos. Bom desenvolvimento. A execução foi boa, foi um trade rápido. Muito bacana até. Agora a gente vai esperar outros trades. Hoje já tá tarde, não acredito que vai aparecer algum. Mas a gente pode esperar, tanto nesse ativo quanto nos outras oportunidades. Essa foi um bom trade, apesar dos erros, das falhas, né? Que pode acontecer, naturalmente. Mas a execução foi boa, o contexto em si foi bom, o trade foi bem construído. Replicando esses tipos de abordagem aqui, a longo prazo, tende a ser benéfico, tende a ser positivo, lucrativo.